Vamos começar a falar sobre chocolate. Existem 3 categorias, que é o chocolate nobre, aquele chocolate maravilhoso que derrete na boca, porém precisa de temperagem ou choque térmico, né, que o pessoal chama também, para poder trabalhar. Existe a cobertura fracionada, que é aquela cobertura que tem um gosto de chocolate, é gostoso, dá para trabalhar também. A gente usa muito para fazer bombom e essa não precisa de temperagem, então é muito prático de trabalhar. E a terceira opção é o hidrogenado, que é aquele pura gordura que não tem nem como comer. Então, sabendo das 3 opções, entenda que o único aí que precisa dar choque térmico é o chocolate nobre. Outra coisa importante para você saber, aquele chocolate que a gente precisa dar o choque térmico, que é o chocolate nobre, ele precisa ser feita a cristalização. E essa cristalização é feita na geladeira ou no freezer por alguns minutos. E esses minutinhos sempre vai variar, de 20 até 30 minutinhos. Outra coisa importante, quem pretende trabalhar com chocolate nobre precisa estar numa temperatura de acordo com o chocolate. O chocolate é extremamente sensível à temperatura, então o ideal é você trabalhar com a temperatura do seu dia conforme a temperatura que você precisa chegar na temperagem do seu chocolate. Um exemplo, se o meu chocolate ao leite precisa chegar na temperatura de 29 graus, eu não posso trabalhar com uma temperatura ambiente maior que essa. Então, se você não tiver um ar-condicionado, eu sugiro que você trabalhe nos horários noturnos, que são horários que são mais frescos, tá? Porém, precisa sempre verificar. Se a sua temperatura ambiente estiver maior do que o que você precisa para temperar seu chocolate, raramente isso vai funcionar. Mas se você não tem ar-condicionado, não fique triste, que aqui no nosso curso vai ter uma dica maravilhosa como melhorar a sua cobertura fracionada, que é a sugestão que eu passo justamente para quem não tem ar-condicionado e não tem intenção de comprar. Com essa dica a gente melhora o sabor da nossa cobertura, fica muito mais agradável, não precisa de choque térmico e aguenta temperaturas um pouquinho mais altas, entre 30 e 34 graus. É importante também a gente falar sobre armazenamento e validade. Quando a gente trabalha e faz as casquinhas dos ovos, a gente tem a validade conforme a embalagem do chocolate, então tem uma validade estendida. Mas tem que tomar muito cuidado para não fazer aquela quantidade grande de cascas de ovo, deixar armazenado errado e depois você perder tudo. Então o ideal é você sempre armazenar em um lugar que não tenha oscilação de temperatura, que fique sempre fresco, para sua casquinha sempre ficar na cor certa, não ficar esbranquiçada. Então a dica é essa. Fez as casquinhas, coloca num lugar bem fresquinho e bem embaladinho, e eu costumo embalar com papel alumínio. Sobre derreter o chocolate. Eu particularmente só utilizo o micro-ondas, é a opção que eu mais gosto de trabalhar. Algumas pessoas têm dificuldade, porém muitas vezes não é nem culpa do micro-ondas em si. São algumas dicas que eu vou dar agora que pode salvar aí no seu derretimento. Primeiro passo, o ideal é que o micro-ondas esteja numa potência média, que é entre 40. Tem opções que vai em 4, tem opções que está escrito média. Caso você não consiga alterar a potência, porque eu tenho micro-ondas que eu não consegui até hoje, então você pode utilizar do mesmo jeito. Aí você vai colocando um pouquinho a menos o tempo que eu sugiro nos vídeos. Então se eu sugerir 30 segundos, você coloca 20 e vai testando o seu micro-ondas. Então o segredinho do micro-ondas é o seguinte, muitas vezes acontece do micro-ondas, a parte do prato dele está com resíduo de alimento. Esse resíduo superaquece e acaba estragando o nosso chocolate. Outra dica é você verificar se seu prato do micro-ondas não está úmido, porque a umidade também aquece muito mais e isso aquece o nosso pote e aí a gente perde também o chocolate por conta disso. Agora, se você não tem micro-ondas, calma, não fica desesperado, porque todos os vídeos foram feitos no micro-ondas. Mas a sugestão que eu dou não é trabalhar com água, nem com banho-maria, porque quem está iniciando vai ter dificuldade nesse processo, até mesmo, né, fique claro, chocolate e água jamais. Só de ter a umidade do ar no chocolate já interfere também no funcionamento dele. Então eu evito essa opção. Então quando o meu aluno não tem micro-ondas, eu sugiro dele aquecer o forno, deixar ali na temperatura de 180 por uns 5 minutinhos, desligar, colocar o seu chocolatinho dentro de um potinho de vidro, deixar descansando ali por um tempinho e sempre mexendo. O próprio vapor do forno vai aquecer o seu chocolate e já vai derreter, sem correr risco de queimar. Porém, tem um custo do
gás. Então, nesse caso, eu opto por micro-ondas porque é o que eu tenho em casa. Então, se você tem o micro-ondas, essa realmente é a melhor opção e a mais rápida. Eu, particularmente, eu sempre uso vasilhas de plástico para derreter no micro-ondas. A de vidro retém muito calor, então faz com que o seu chocolate aqueça mais do que deveria. Então, a dica é, derreteu no micro-ondas, utiliza a vasilha de plástico. Eu particularmente adoro a vasilha da BWB, que é uma vasilha que a gente encontra em casas de confeitaria e tem um preço super acessível. Eu não estou ganhando comissão para isso, mas o produto é bom mesmo. Então essa é a dica de como derreter o seu chocolate corretamente. Agora, se você fez todo esse processo, tudo certinho, o seu chocolate ficou pastoso, isso acontece geralmente pelo fato dele ficar guardado ou mal armazenado. E a gente muitas vezes pode até comprar ele dessa forma direto da loja. Então, quando o chocolate está pastoso, significa que ele pegou um pouco de umidade. Então, ele ficou armazenado num lugar muito úmido. Então, tomem cuidado. Terminei de utilizar o meu chocolate, eu vou guardar o que sobrou, deixo bem embaladinho com papel alumínio num potinho bem fechado. Assim você protege de não criar umidade. Agora essa dica é para limpeza, porque trabalhar com chocolate não é fácil, né? Aqui nos vídeos vocês vão ver várias formas que eu trabalho com chocolate evitando bagunça, né? Porém acontece de sujar alguma coisinha ou outra. Quando sujar alguma coisa, você tem que entender que o chocolate é a base de gordura, então você precisa trabalhar com água quente. A água quente vai fazer o seu chocolate e a gordura derreter mais fácil e fica mais fácil para você lavar seus utensílios. Agora vamos falar do brigadeiro. O brigadeiro parece ser uma coisa muito simples, muito fácil, mas não é. Tem gente que sofre para fazer brigadeiro e eu fui uma pessoa que sofreu muito no começo. Então, para você entender, o brigadeiro existe 3 categorias também, que é o ponto de enrolar, o ponto de recheio e o ponto de colher. O ponto de recheio é aquele ponto que a gente utiliza para fazer ovo de Páscoa, para fazer bolo e para trabalhar com bicos. Então, esse é o ponto de recheio, que é o meio termo entre o de colher e o ponto de enrolar. Aqui nos vídeos eu vou ensinar como padronizar a textura do seu brigadeiro sem precisar investir um valor super alto num fogão especial e uma panela especial. Então aqui a gente trabalha com minutinhos depois do processo de fervura do brigadeiro. E também tem o segredinho da farinha de trigo que ajuda na textura do seu brigadeiro e na validade dele. Então assista tudo e se você tiver qualquer dúvida de tudo isso que eu falei para você, é só chamar aqui no chat. Um beijo e um ótimo curso para você!